Estamos na lição de número 6, a igreja, organismo e organização. Primeiro, a estrutura da igreja cristã. Segundo, igreja, um organismo vivo e organizado. Terceiro, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui nós temos as palavras do texto, aqui ao lado nós temos apontamentos do livro, aqui nós colocamos um apêndice, um adendo a mais, e aqui nós estamos tratando desses assuntos como vocês estão vendo aí no nosso quadro. Ali em cima nós temos o texto bíblico de Atos 6, 1 a 7, com os apontamentos do texto, seguindo uma exposição do texto bíblico. Vamos começar com a nossa verdade prática e texto áureo. Lição de número 6, texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Muito bem. Nós temos aqui o texto áureo, que é o texto bíblico que está nos explicando. E nessa verdade prática é dito assim: a igreja é um organismo vivo, né? Quando nós falamos de organismo, nós estamos falando de células, não é isso? Quando nós falamos de organismo, nós estamos falando de algo que está dentro do próprio ser humano, que metaboliza, que traz reprodução, que na verdade constantemente está evoluindo e faz estímulo ao próprio corpo, né? Ou seja, o organismo não é algo separado, é algo vivo, mas além desse algo vivo, que envolve as questões de células, as questões cardiovasculares, né? Vasculares, dentre outras, tudo isso é um somatório, faz parte do organismo vivo. São vários sistemas. Então, quando nós falamos desse organismo que tem divisões complexas e simples, pode ser desde o momento simples dessa visão da bactéria, mas também dessa visão complexa, que é o organismo. Então, quando se fala de organismo, conforme nós estamos observando aqui, se trata de algo que é vivo, daquilo que é capaz de reproduzir e de estimular, daquilo que é capaz de trazer e desenvolver a vida. É isso? E aí nós falamos aqui que tem uma junção, que na verdade é um sistema, como por exemplo, citamos aí cardiovascular, respiratório, digestivo, nervoso, dentre outros. A biologia fala muito bem disso. Então, essa aplicação da metáfora de se pegar a igreja que foi feita pelo próprio apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 12, de ver a igreja como um corpo, ele vê ela como um organismo vivo. É assim que o apóstolo São Paulo está vendo a igreja. Então, nós estamos dando aqui essa definição desse organismo, que é uma entidade individual, mas essa entidade individual, ela é viva. O organismo é vivo e tem a capacidade de produzir crescimento, metabolismo, desenvolvimento. É isso que é o organismo. Por isso que a lição, ela diz que a igreja é esse organismo vivo, com uma estrutura viva. E como é vivo, precisa ser organizado, ok? A organização não tira a vida, porque o grande problema é que às vezes, eu vou dar um exemplo bem simples, às vezes nós passamos a valorizar, eu não sei como é que se dá o nome, mas as pessoas que plantam uva, plantam tomate, tem os pomares, eles criam tipo um giral para colocar as ramas, os galhos, o suspenso para colocar esse sustento, não é isso? Só que depois as pessoas passam a valorizar mais aquilo que está dando apoio às ramas do que o próprio. Isso, ele passa a dar mais importância à estrutura do que à essência.
Ou seja, o grande problema da instituição é quando a organização, o organismo, perde a sua identidade. E a gente passa a dar valor mais aos tijolos, mais à plataforma da igreja. Nós passamos a dar valor mais à personalidade, aos líderes, do que à própria essência da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, hoje você não pode perder essa lição. Liga aí agora. Olha, não pode perder, porque hoje nós temos muitas coisas aqui para mostrar o que, na verdade, é onde a igreja está acertando, onde ela está se perdendo, não é isso? E é muito importante isso, porque às vezes nós passamos a valorizar. Quando a gente lê João 15, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a videira é a essência de tudo. Agora, se eu crio alguma coisa para dar suporte à videira, se eu planto como eu estou falando, eu planto um pé de uva, alguma coisa, e aquele galho ele não está desenvolvendo bem, e eu coloco um suporte para que ele tenha mais facilidade de crescimento, mas esse suporte não tem mais valor do que a própria videira, a própria uva. Não é assim? Então, nós temos que compreender isso. E nós temos que analisar essa realidade. Então, a colocação do pastor Zé Gonçalves na introdução da verdade prática, não é isso? Ela está coesa com o texto bíblico. Vamos ao texto 1 a 7 de Atos. Atos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve muita murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Muito bem. Ainda tem mais um. Venho. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bem. A nossa lição, a igreja, organismo e organização. Primeira coisa que nós colocamos aqui, na leitura que o pastor Luiz fez, sobre a escolha dos 7 homens que iam servir à igreja, é que você logo que lê o primeiro verso do capítulo 6, lê aí de novo. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve muita murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Perceba que a igreja, ela não tem ainda templos, a igreja, ela não tem um número expressivo, mas ela já tinha um bom número de crentes. Porém, o que se nota logo nesse primeiro versículo é que aqui está claro que não havia uma organização formal, como nós temos hoje, não é isso? Essa organização formal, ela vai acontecer nas cartas paulinas, onde ele vai delinear, ele vai demarcar, ele vai pontuar a importância dessas lideranças dentro da igreja. Porque a liderança, ela segue todo um viés bíblico, a começar pelo Deus eterno, que coloca no universo, aliás, na terra, Adão e Eva para cuidarem do quê? Do jardim. O próprio Deus vai dizer, olha, criou Deus um jardim e pôs quem nele? O homem para cuidar desse jardim. E aí, na verdade, esse homem, ele passa a ser o Senhor na terra, mostrando que Deus colocou o homem para ter autoridade na terra.
Depois nós podemos analisar que o próprio Deus, ele dá ordem a Moisés para que ele coloque sacerdotes nos serviços religiosos, no oferecimento de sacrifício. Mas quando você também vai para a palavra de Deus, em Gênesis 18, 19, Deus estabeleceu um padrão para a família, pai e mãe. E esse pai e mãe está lá em Gênesis 2, 24. Deixará o homem quem? Pai e mãe. E veja que Deus, quando ele diz isso, não existia ainda a família. Só existia quem? Só existiu Adão e a Eva. Mas ali Deus já estava dizendo, tem essa estrutura familiar. Eu estou mostrando aqui tudo na Bíblia para que vocês compreendam que Deus sempre gostou de organização, gente. A organização, ela começa na própria Trindade, porque você tem esse Deus trino e uno, aonde há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e neles há um relacionamento perfeito, sem confusão. Então, Deus, ele já traz toda uma organização na sua forma de liderar e de como ele coloca o universo. Ele não quer bagunça, ele não quer baderna, ele não quer anarquia, ele quer tudo bem organizado. Então, nós podemos analisar que desde o Gênesis, quando Deus começa a organizar a terra, colocando o homem para liderar, colocando o pai e a mãe na família para liderar, colocando o sacerdote para os seus ofícios, e quem vai criar, escute bem, por isso que Santo Agostinho, dentre outros juristas, Miguel Reale, dentre outros, quando falam sobre o direito natural, eles mostram claramente que começa na Bíblia. Quando você vai para o aspecto civil, aí o próprio Deus, nós podemos analisar que o próprio Jetro, em Êxodo 18, ele diz para Moisés, você pode criar tribunais inferiores, não é isso? E tribunais pronto. Os casos pequenos, eles resolvem. Os maiores, pronto. Então, essa ideia que nós temos hoje, segundo a própria visão de Augusto Comte, na divisão dos três poderes, o legislativo, Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, essa tríade, podemos dizer assim, ela vem de uma origem bíblica. Ela vem de uma origem bíblica. Ela vem do direito natural, não é isso? Ela vem do direito natural. Eu citei aqui Augusto Comte, que é dele a frase ordem e progresso na nossa bandeira brasileira. Então perceba que o próprio Deus coloca no ser humano essa ideia da organização. Tudo precisa de organização. E a organização não tira a vida. A organização amplia, ela é um processo para que as coisas funcionem melhor, para que elas tenham um melhor desenvolvimento. É assim. Agora, nós vamos analisar que a igreja, ela é um organismo vivo. E aqui estava crescendo. Olha o verso primeiro. Como é que diz o verso primeiro? Crescendo o número dos discípulos. discípulos. Crescendo o número dos discípulos. Tudo que cresce traz problemas. Uma família que cresce, os filhos são bênçãos ou não são? Agora, só porque a família cresceu, o pai não vai procurar organizar para aquela família desenvolver bem? E a organização que ele vai fazer, vai tirar a vida da família? Não. Ele vai apenas trazer uma organização para que a família desenvolva melhor. Mas quando a gente traz isso para o lado espiritual, tudo que cresce traz problema. Se é uma empresa pequena, quando ela começa a ter um crescimento, tem problema. Vai se precisar de uma dinâmica melhor, de uma logística mais agradável, de pessoas, de funcionários, de gente. E esses problemas vão acumulando outros problemas. Mas o fato de ter problema não quer dizer que eu não possa organizar para as coisas fluírem com mais flexibilidade, com mais organização. Então, aqui vocês podem observar que o texto diz que a igreja estava crescendo. No dia de Pentecoste, lá em Atos 2, na primeira mensagem de Pedro, quantos? Quase 3. E aí quando você vai para o 4, já chegava quase a 5. E aí pronto, você não tem mais o tempo aí entre esses capítulos, mas a Bíblia diz que elevou-se o número dos discípulos. E às vezes tudo que cresce
traz problema. E pode ser problema para o bem, como também pode ser problema. Se não souber organizar, aí a coisa prejudica. E eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia para vocês. Rapidinho, vamos lá. 2 Reis 6 primeiro. Vamos ler lá. Isso. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. O lugar em que habitamos, ou seja, a escola de profetas fez o quê? Ela cresceu. E a sala não dava mais, ficou pequena. Então, qual era a dinâmica agora? Organizar, procurar um lugar? Está na Bíblia, gente. Então, essa questão de você querer dizer assim, a igreja não pode se organizar, a igreja não precisa disso, tudo vai se organizando. Antigamente, olha, eu pego até vídeos de antigamente da igreja e eu vejo os crentes tudinho se abanando. Vocês já viram isso na internet? Há 40 anos atrás. Aquilo ali tira a concentração, aquilo ali traz uma poluição para o ambiente, não é assim? Então a igreja foi crescendo. Isso aqui não é só negócio de luxo, não. Uma sala com... É organizar, é o bem-estar, não é assim? É o bem-estar, é a manutenção das coisas de Deus. E isso é organização. Antigamente, as pessoas estudavam sentadas no chão. Era assim ou não era? Antigamente, os filhos, a mãe pegava, colocava 3 pauzinhos, colocava uma fralda e botava o menino no chão. Hoje, bota o menino no chão para você ver. Ah, tem bactéria, tem não sei o quê. Era assim ou não era? Mas hoje, olha como os filhos são criados. Quantas mães que estão me ouvindo não usavam a fraldazinha de pano e botava o alfinetezinho, não era? Agora hoje eu duvido. A papa era no dedo. Ficou proibido, não foi? Ficou proibido. Mas era o sistema antigo. Agora veio a organização, facilitando as coisas. Agora, a organização, por exemplo, a mãe que bota uma fralda agora descartável, ela deixa de amar o filho? A mãe que coloca o menino no berço, que antigamente colocava numa esteira, na palha para dormir, ela deixou de amar? Então eu quero dizer que as coisas, elas não roubam, não escamoteiam a essência da vida, gente. É natural. Vocês entenderam? Agora é isso aqui. A igreja começou a crescer e ela não tinha liderança formal. Porque quando você vai para Mateus 10, quando você vai para Marcos 3, o Senhor Jesus vai escolher 12 discípulos. Eles ainda não eram apóstolos. Apesar de que aparece lá a palavra apóstolos, mas é no sentido do verbo de enviar, não de oficialização. Temos que ter todo cuidado com isso. Porque essas palavras que nós vamos citar aqui, apóstolos, essas palavras presbítero, essa palavra ancião, essa palavra bispo, nenhuma delas diáconos, nenhuma delas tinham a conotação que nós temos hoje. Elas não funcionavam nem como cargos e nem como dizendo assim, o fulano de tal é hierarquia, ele é isso aqui. Não existia isso. A igreja primitiva, Jugendroloff, numa obra que ele escreve, ele diz que a igreja primitiva respeitava os apóstolos, não era por causa do cargo, é porque eles foram escolhidos por Jesus. A autoridade que a igreja via naqueles homens não era por causa da cadeira. Porque hoje, bota para cá, Caio, bota para cá. Olha, hoje tem muitos que querem ser reconhecidos, não é pela autoridade espiritual que ele tem, não é pela comunhão espiritual que ele tem. Ele quer ser reconhecido pelo tamanho da igreja que ele dirige. Tem cabra macho aí que está no púlpito, bota para cá. Tem cabra macho aí que está no púlpito da igreja, numa autoridade tremenda. Ele não consegue expulsar um demônio. Ele está numa autoridade tremenda, só porque tem muita gente para fazer o trabalho. É assim ou não é? E ele se acha como é que eu digo? Se acha uma autoridade fenomenal e se acha até no direito de arrogar-se e dizer, vocês têm que me respeitar porque eu sou homem de Deus. A autoridade de um homem de Deus não vem com cargo, vem com o trabalho, vem com a vida santa, vem com a vida humilde, vem com a verdadeira identidade de um homem de Deus. As pessoas respeitavam. Sabe quem era que não respeitava Jesus? Saduceus, escribas, fariseus. Agora, a prostituta, o bebedor, o ébrio, todos respeitavam Jesus, porque viam nele autoridade.
Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, sem desrespeitar a nenhum líder, a nenhuma pessoa, mas o teu cargo não te torna um líder. A tua posição, você pode estar aí colocado pelo pai, pela mãe, pelo tio, é assim ou não é? Você pode estar colocado aí pelo amigo, mas Deus não te colocou. É assim ou não é? Deus não te colocou. Então, por que eu estou dizendo? Porque a igreja primitiva, ela não tinha essa hierarquia, gente. Ela não tinha essa hierarquia. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ver bem aí, pastor? Vamos lá para Atos 1. Leia Atos 1, 17. Depois o senhor leia aí Atos 20. No mesmo capítulo. Atos 1, 17. Isso. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Alcançou o quê? Sorte. Ele alcançou o quê? Sorte. Olha aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. Clerós, essa palavra, que vem a palavra clero, clérigos, ela nunca existiu na Bíblia. E essa oficialização de clérigos, ela foi uma adulteração para criar um grupo de bispos, outro grupo de uma outra liderança, do clero, e um povinho fraco, entendeu? Chamado de fiéis, leigos, não é assim que eles usam? Agora, quem são os grandões? Aqui, ó, não é assim? Bispos, quem mais? Clero, né? Clero, e aí vem os irmãozinhos leigos. É um leigo, Agora preste bem atenção, se eu criar isso aqui, escutem bem, se eu criar isso aqui, eu estou desfazendo totalmente da Bíblia. Eu estou totalmente desfazendo da Bíblia, porque nenhum bispo da Bíblia, que nós vamos já falar, episcopos, nenhum deles se viu maior do que ninguém. Nenhum deles achavam que era digno disso aqui. Se vocês pegarem Efésios capítulo 3, Paulo diz, a mim o mínimo, como era que Paulo se achava? O menor, e nós estamos nos achando é o quê? Maior. Não há nenhum registro na Bíblia de espírito de grandeza. E outra, você não vê nenhum homem de Deus exigindo. Hoje tem aí deles que estão dando de aula de como respeitar pessoas. O respeito aqui era pela comunhão que tinha era pela crença que tinha com Deus. Não era porque alguém se exigia. Beija minha mão, beija minha cabeça, beija papai. Não. O respeito era pela autoridade da presença de Deus. Então, os bispos aqui não tinham conotação. Quando foi que começou a surgir essa ideia de bispo no sentido de hierarquia? A Igreja Católica, ela tinha os homens que lideravam, por exemplo, liderava aqui Alexandria, liderava aqui em Roma, liderava aqui na Constantinopla, aonde tinha as grandes cidades. Então, aquela pessoa que estava ali, por causa daquela região da grande cidade, ele liderando, então ele passou a ser visto como uma figura maior. Os que estavam na cidade menor eram os cabecinhas secas. Os cabecinhas secas. Aqui, os cabecinhas secas para cá, cidadezinha pequena e tal. Então, a partir desse momento, eles vão sendo vistos como maiores, porque eles estão nas cidades maiores, mais cultas, mais intelectuais, não é isso? Financeira. Aí eles se acharam maior. Aí a igreja foi nisso. A palavra papa, quando você pega lá o Gregório I, o grande, quando você pega ele, a questão é que com a deficiência do poder romano, aí a igreja vai entrar em cena, por quê? Porque eles vão procurar fazer essa unidade. O papado surge diante de uma crise política, entenderam? Surge uma crise política, e ele começa a reconstruir aquilo ali, de modo que essa figura do Papa, ela se torna forte. Aí vão se construindo essa hierarquia. Mas a palavra clero na Bíblia nunca dá a ideia de uma hierarquia. Essa palavra clero, que o pastor acabou de ler aí em Atos, eu estou aqui com o meu original, como é que diz o 17 aí? 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte. E obteves, a palavra é porção. É como se pegar seixo, pedras e jogar e tirar a sorte. Ou seja, foi uma sorte ele estar naquele ministério. Não
de hierarquia. Aí vocês podem observar o seguinte: quando nós atentamos para Mateus 10, a igreja ela passa a ter respeito pela autoridade dos apóstolos, porque eles foram escolhidos por quem? Por Jesus Cristo. E sabe por que a igreja tinha respeito também por eles? Pela vida santa, pela vida de humildade, pela vida de comunhão, pela vida de oração. Não era pela vida do cargo. Era o exemplo, gente. Jesus nunca sentou numa cadeira e disse: eu sou o chefe. Jesus nunca sentou numa cadeira e disse: eu sou o bispo. E Jesus disse lá em Mateus 13:13-15: em tudo eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. E que negócio é esse de nós acharmos que somos absolutos, que damos a voz de tudo, gritar com um membro, gritar com a ovelha, gritar com a pessoa como se não fosse nada? Você me respeita, eu sou o pastor. Isso não existe. Isso não existe. A tua vida de comunhão, ela fala mais alto do que um cargo, do que uma posição. Então, a igreja ela não tinha organização formal. A prova está aqui, gente. Eles acreditavam que todos que faziam obra de Deus estavam ali porque Deus tinha determinado, e eles respeitavam os 12 porque Jesus escolheu e foi deixado por eles. Aí você pode observar que o Senhor Deus, ele traz a liderança, mas a liderança da igreja, o respeito é por causa da presença do Senhor. O respeito era por causa da vida de comunhão com Deus. E eu vou dar um exemplo, vamos ver, Josué 1,16, leia lá, vamos lá, Josué 1,16. 1,16 de Josué. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos. Tudo quanto nos ordenaste faremos. E aonde quer que nos enviares. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Iremos. Agora, olha o que eles dizem para Josué. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente. Agora preste bem atenção, vírgula. Como é que ele diz? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. O povo olhou para Josué. Josué era só um servidor de Moisés, gente. Aqui não está falando da formação de Josué. Aqui não está falando do grau acadêmico de Josué. Aqui não está falando da literatura. A Bíblia diz que Moisés era formado em toda a ciência. E Josué era um escravo, gente. Josué era um escravo. Mas quem é que vai tomar a liderança, que vai colocar? É o próprio Deus. Deus vai dizer para Moisés: coloca Josué. Agora, o que Josué tem? Obediência. O que Josué tem? Vida consagrada. O que Josué tem? Presença de Deus. Serviço. Era isso que ia tornar a liderança. Então, quando você pega essa expressão aqui, olha, sem organização formal, é que a igreja estava crescendo. Não era assim? Estava crescendo. Como é que diz? Vamos lá. Crescendo o número dos discípulos, houve muita murmuração dos gregos contra os hebreus. É bom lembrar que aqui nós estamos no limiar, nos anos iniciais da existência da igreja. Ela não tinha ainda uma estrutura formal. Daí, ela não tinha essa estrutura formal, com exceção dos apóstolos. Eu estou explicando aqui. Tinha a autoridade dos apóstolos ou não tinha? Eles viam os homens de Deus ou não viam? Pronto. Agora, quando você vai para 1 Reis, aliás, 2 Reis capítulo 4, você pode observar que Eliseu era só um profeta, sim ou não? E tinha rei, tinha ou não tinha rei? Tinha rei. Mas por que a mulher procurou o profeta? Ela via Deus na vida dele. E o marido dela era da escola de quem? Do profeta. Então aqui, olha para cá, bota para cá, Caio. As pessoas não vão te procurar. Você, com todo respeito, bota para cá. Você pode ter doutorado, você pode ter pós-doutorado, você pode ter 10 cursos. E aí você pensa que as pessoas te procuram por causa disso. Não, isso aí todo mundo sabe. Um curso qualquer pessoa pode fazer. É ou não é? Deixa de besteira, bota para cá. Esse teu diplominhazinho que tu tem, tu deixa de besteira, que qualquer pessoa pode ter. Tem deles que até compra. É ou não é? Tem deles que até compra, tem deles que anda aí com o anel do tamanho da cabeça dele, aqui no dedo.
tudo comprado. Olhe para cá, a igreja não te respeita por causa de anel. Bota para cá, a igreja não te respeita por causa de anel. A igreja não te respeita pelo teu tamanho, pelo teu cabelo, pela tua roupa, pela tua veste. Ela te respeita pelo teu caráter. Ela te respeita pela presença de Deus. Ela te respeita pela vida santa. Ela te respeita pelo andar como um homem de Deus. O simples fato de você dirigir uma igreja grande não te torna um pastor grande, nem perante Deus, nem perante a comunidade. É ou não é? Então, essa igreja, ela não tinha uma organização formal, porque ela estava no seu limiar, no seu começo, ela no seu nascedouro, mas ela já tinha quem? Os apóstolos. Quem era que convocava para as orações? Os apóstolos. Quem era que estava organizando tudo lá? Os apóstolos. Só que eles organizavam, era assim, irmã, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus agir, era na simplicidade. Porque não havia desorganização? Por quê? Porque eles já tinham uma ideia judaica lá atrás, da organização do tabernáculo, da organização do sacerdócio, isso já existia lá atrás. Agora, com todo o crescimento vem problema. Agora eu vou deixar de crescer só porque vem problema? Não, pronto, eu sei que tudo que cresce tem problema. Nós citamos o caso de Eliseu, sim ou não? Mas o fato de crescer e ter problema, eu posso solucionar fazendo o quê? Organizando. É aí que entra a importância da organização. E qual era o problema aqui, pastor Aziel? Está aqui. Com o crescimento vem problemas. E qual era o problema? É que você tem, todos aqui eram judeus. Só que um era do Mediterrâneo, espalhado pelo mundo afora, que eram os judeus de fala helena, de fala grega, mas eram judeus. Esses não sabiam falar o aramaico. E tinham os judeus que ficaram na Palestina. Esses que ficaram na Palestina eram de fala aramaica. Então o que acontece? Aqui as viúvas aramaica, as viúvas hebreias, elas estavam tendo prioridade, e as viúvas helenas, elas estavam sendo o quê? Prejudicada. E com isso também aconteceu um problema. Veio um problema. Só que pelo texto a gente pode perceber que parece que os apóstolos, eles se deram ao trabalho de ajudar, de servir essas mulheres. É ou não é? Muita gente prega isso, mas poucas pessoas pregam isso. Se vocês analisarem, não é? Passa despercebido. Se vocês analisarem, eles mesmos foram que foi fazer o serviço. Eita. Lê aí. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos... Para aí, lê de novo. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aqui, ó. Arrestam, é claro que está no acusativo. Aqui, arrestam, digam comigo, arrestam. Aqui não é agradável. Não tem lógica. Não é bom. Ou seja, eles estavam deixando de cuidar da oração, da doutrina, do ensino, da palavra, e estavam procurando servir essas viúvas. Quando eles disseram: não é razoável que nós deixemos, tudo nos leva a crer, subtende-se que eles já vinham fazendo esse serviço. Hoje tem pessoas que só porque é um presidente, ele não quer lavar o banheiro da igreja. Só porque ele é o chefão, ele não quer escutar um simples auxiliar dele. Aqui nós temos quase 100 pastores. Eu digo para cada um de vocês aqui é presidente. Às vezes a pessoa acha ruim porque no dia que as coisas não funcionam do jeito que ele não quer, ele não gosta mais da gente. É assim ou não é? Você ajuda, você faz, você coloca, você bota, mas no dia que uma coisinha que não dá para ele, que não é do acordo dele, ele já fica contra você. Não é assim? Agora, o que eu quero dizer é que toda organização ela tem choque. Toda organização ela tem ferimento. Porque quem vai organizar tem que cortar alguma coisa. É ou não é? É. E aí para cortar fere. O próprio Senhor Jesus, ele disse lá em João 15:
A árvore que der fruto, corta. A que não der fruto, joga. E a que der fruto, corta, limpa, para que dê mais. E tudo que você vai cortar dói. Fere. Então note, perceba bem, querido irmão, que com o crescimento vem um problema. O problema é que os homens de Deus estavam deixando do quê? Estavam deixando a palavra, estavam deixando a oração. E qual é o problema disso, pastor Aziel? É que essa igreja, ela ia se tornar só uma instituição. Porque olha para cá, tu tá filmando, Caio, bota para cá. Igreja que só tem templo, igreja que só tem social, igreja que só tem banda, igreja que só tem teologia, igreja que não tem ensino, igreja que não tem oração, igreja que não tem comunhão, igreja que não tem jejum. Ela não é igreja, ela é uma instituição. E os apóstolos viram isso. Eles disseram: nós não somos homens para almoxarifado. Nós não somos homens para a parte burocrática. Nós somos homens para a palavra e para a oração. Antecipadamente. Porque a igreja sem palavra, o que sustenta a igreja, gente? Vamos lá, digo vocês, o que sustenta uma igreja? O que sustenta a igreja é a palavra e o que é mais aliado a ela? A oração. Palavra sem oração é só teoria. Palavra sem oração não tem vida. Oração sem palavra leva ao fanatismo. Quando nós falamos aqui várias vezes, não é porque nós queremos que você seja frio. Agora, a igreja que não tem... Hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem igreja que o povo vai, ela parece um cemitério. Tem igreja hoje que é mais fraca. Bota para cá, Caio. Tu tá filmando, rapaz. Bota para cá. Tem igreja que hoje ela é mais fraca do que um teatro. Tem igreja que é só um formalismo. Tem igreja que é só a liturgia fria, engessada. Por quê? Porque não tem oração e nem palavra. Tem igreja aí que 1 hora é só louvor, é pulando, é dançando e imitando o mundo. É tipo um clube social, é tipo uma reunião de homens de negócios. Os apóstolos entenderam que o social era importante, sim ou não? Mas eles foram dizer assim: não, vamos acabar com o social, vamos mandar essas mulheres, cada uma para sua casa. Eles disseram: vamos resolver o problema, vamos só organizar. Eita! Vamos fazer o quê? Vamos organizar. Até Jesus era organizado. Quando ele foi multiplicar o pão, eu pergunto: Jesus poderia fazer o pãozinho voar e cair na boca de cada pessoa? Ele não tinha poder? Ele mandou fazer o quê? Diz. Ele mandou fazer o quê? Jesus mandou o povo sentar em grupos. Ah, não foi tudo na multidão, não? Não, tudo em grupo. Separa os grupinhos. Irmão, oh meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Quando eu falo aqui para vocês que tudo Jesus quer organizadinho, aí tem crente, aqui é bagaceira, Deus vai quebrar tudo. Que negócio de quebrar tudo? Ele bota tudo na ordem. Até o universo, quando ele criou, Isaías 45 diz, ele não criou para ser um caos. Tudo estava sem forma aí ele colocou, ele criou, foi para colocar em ordem. Meu Deus do céu. Falei. Sendo ele um Deus de ordem e decência, é impossível que as coisas dele sejam desorganizadas. Tem que seguir o mesmo padrão de organização. Tem que seguir o mesmo padrão, tem que seguir a ordem. E é por isso que lá, me parece que é o 14:40 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer tudo com decência e ordem. Meu Deus do céu. Não é isso? 14:40, a ordem, eu pergunto aqui, a ordem e a decência tira o poder de Deus? O equilíbrio tira o poder de Deus? A organização tira o poder de Deus? Não. E Jesus mandou, foi todo mundo se sentar. Era organizado, irmão, as coisas organizadas. Vocês sabiam que se você pegar o livro de Números, que é Bamidbar, no deserto, não é isso? Bamidbar, quando você pega número, o povo de Deus, quase 2,5 milhões de pessoas, eu ficava pensando, meu Deus, como era que Moisés conseguia liderar? Tinha a divisão em torno da arca. E cada família tinha a sua insígnia, tinha a sua bandeira. Quando tocava, dizia, sai o grupo tal, sai o grupo tal. Era tudo em ordem e
Não há como a igreja marchar, não há como a igreja andar se ela não tiver o quê? Organização. Tem pastor que ele quer ser o tesoureiro da igreja, quer ser o porteiro da igreja, quer ser o cantor da igreja, quer ser o que mais? O salvador da igreja. Então vamos lá, sem organização formal. A igreja ela começou sem organização formal. Mas por que não tinha necessidade? Aí veio agora o problema dessas viúvas helenas. E aí os apóstolos disseram, não, se nós formos fazer isso aí, nós não vamos ter o quê? Tempo para o quê? Para a palavra e para o que mais? Para a oração. Para a oração. E aí, observem bem, que ele vai usar aqui areston, esse areston, essa é a palavra aí, ele quer dizer o seguinte nessa palavra, ele está deixando isso aí claro, olha, nós não podemos fazer o seguinte, não é apropriado, não é agradável, é isso que ele quer dizer. E aí nós vamos aqui, tudo que cresce tem um problema. Vamos ver aí, Atos 2:41, rapidinho, vamos lá. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Isso. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 4:35. 4, 1 e 5? E estando... 4, 1 a 5? Não, 4:35. 35. Ah, tá. 4:35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Pronto. Olha a organização. Não era o fato de ser cristão que eles diziam, vocês querem dinheiro, vocês querem... Não, eles davam de acordo com a necessidade. 9:26 do mesmo livro. Vamos lá. Só para citar aí como era a igreja se organizando. 9:26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Está vendo? Ele procurava se ajuntar, mas a igreja tinha tanta comunhão que eles não queriam recebê-lo, temendo. Tudo organizado. Vamos ver mais aí, 11:20. Só nesse texto bíblico, vai lá. 11:20. Nesse livro, sim. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então pronto, a igreja ela começou a se organizar, e o livro de Atos vai mostrando isso. Então, com o crescimento vem problema. E como vem o problema, aí entra a parte da organizar. Interessante que eu coloquei aqui, ó, tá aqui, ó, trapezas. Essa palavra aqui é mesa. Só que mesa aqui tem dois sentidos. Pode ser mesa de comida ou mesa de dinheiro, aonde os cambistas faziam trocas. Entenderam? Então, se eles estavam cuidando das mesas, ou que fosse de comida ou de dinheiro, que eles poderiam receber ajuda para manter as mesas, eles estavam gastando tempo com dinheiro, gastando tempo para organizar comida, gastando tempo para dividir, e aí eles disseram, quando chega o momento de pregar a palavra, nós não temos a palavra, e nós não estamos também orando. Então eles entenderam que a falta da palavra e da oração ia tornar uma igreja apenas uma instituição, deixando ela fria, sem vida, porque o que traz vida para a igreja é oração. O oxigênio de uma igreja é orar, e a vida da igreja é a palavra. Se não tiver isso, tu pode botar parede preta, parede azul, parede branca, parede amarela, parede verde, tu pode botar cantor, tu pode botar pregador, sem oração e sem palavra e sem oração, a igreja é morta. A igreja, ela é morta. E aí, vamos seguindo aqui. E aí, observem bem, eles disseram, não é razoável, é um prejuízo. E o mais interessante, queridos, nós vamos analisar isso aqui, para que os irmãos entendam. Vamos lá. Siga aí, pastor. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Sim. aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso, então veja bem, o que não é razoável, quem pode estar à frente dos trabalhos de Deus? O trabalho que eles vão escolher já era um trabalho que os apóstolos vinham fazendo, que era mexer com a mesa, podia ser comida ou podia ser só que não era de uma instituição qualquer. Para quem era esse trabalho? Para o corpo de Cristo. E quem vai trabalhar no corpo de Cristo não pode apenas ter um talento, não pode apenas ter um dote, porque nós estamos pensando isso.
Fulano é muito culto, ele tem doutorado, bota na obra. Aqui não funciona assim, não. O corpo de Cristo funciona com a oração e a pá. E os apóstolos entenderam isso tão bem, que aí vem o mais interessante aqui, irmãos. Observem bem, eles vão procurar pessoas para estarem à frente da obra. Só que há uma coisa interessante, aqui nós vamos ter uma liderança participativa. Eita, glória a Deus. Meu Deus, Russell Shedd chamava isso de economia eclesiástica. Nós temos tanta gente na igreja, mas o pastor não sabe aproveitar o tanto de talento que tem. É ou não é? Tem tanta gente para cantar, tem tanta gente para trabalhar, mas ele só bota um. Tem crente aí na igreja que ele tem 10 cargos. É ou não é? E aí, não, só quem dá para fazer é essa pessoa aqui. Só quem dá para fazer é aquela ali. Irmão, a obra é de Deus. E quem capacita é o Espírito Santo. Olha o que eles disseram. Vamos lá, olha o que eles disseram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Preste bem atenção. Os apóstolos disseram, irmãos, dentre vocês. Dentre vocês mesmos. Oh, meu Deus do céu. Tá aí ou não tá? Liderança participativa, liderança flexível, liderança sem negociata, liderança sem olhar para a cara, liderança que dá liberdade. A participação é fruto dessa organização, porque você não organiza sem os outros participarem. Você tem que ouvir a mulher, tem que ouvir o menino, tem que ouvir a mãe, tem que ouvir o pai. Não pode centralizar. Eles viram que eles estavam prejudicando a vida deles e a igreja. Se nós nos dedicarmos só nas mesas, nós vamos prejudicar quem? A igreja, porque a igreja vai ficar sem palavra e sem oração. Ela vai ser uma instituição, apenas uma organização. Ela perde a liderança e nós temos que estar nisso aqui, na oração e na palavra. Oh, querido irmão, se você tiver um líder que ora, se você tiver um líder que gosta de meditar na palavra, eu li agora um autor já esse ano, que ele diz que do tamanho do valor que é o carro do pastor, o maior valor dele tem que ser a biblioteca dele. Porque tem obreiro que ele faz de tudo para comprar uma fazenda, mas não compra um livro para abençoar o ministério dele. Ele faz de tudo para comprar a melhor casa, mas quando você vai na casa dele, ele não tem um livro bom para analisar e estudar junto com a Bíblia. É sinal de que ele não tem um amor verdadeiro para com a obra de Deus. Então, ouçam bem o que nós estamos dizendo aqui. A liderança era participar. Eles disseram, escolham vocês. Irmão, isso aqui é sério. Escolham vocês, ok? Escolham vocês. Aqui ele estava dando liberdade à congregação. Porque o problema era sério, mas o problema estava tanto atingindo eles, como também estava atingindo aquelas viúvas. Então, eles disseram, vamos fazer o seguinte, escolham vocês. Escolham vocês. Escolham vocês. E eles vão escolher, os apóstolos deram liberdade para que eles escolhessem. Agora, eles dizem o seguinte, vocês têm liberdade de escolher, mas vocês, para não darem prejuízo à igreja, irmão, aqui é negócio pesado. Tá vendo? Não é isso? Eita, rapaz. Era só para servir alimento, só para mexer com a caixa, com fundo de participação para ajudar as viúvas. Fala aí, senão o povo não ouvindo. Vamos lá. Isto mostra justamente a importância que são os cargos participativos. Não podemos pensar que simplesmente pelo fato de ser para servir a mesa, deve ser de qualquer maneira. A pessoa tem que cumprir um perfil, como nós vemos aqui nas Escrituras. Que são duas exigências, pastor Adalberto. Duas. Cheios do Espírito. Porque quem é que capacita? Quem é que orienta? Quem é que ensina? Quem é que guia? Quem é que dá vida? Quem é que traz santidade? Então ele está dizendo, não pode ser sem o Espírito. Às vezes tu tem todos os talentos, tu tem dote, tu tem dom, tu tem talento, tu canta bem, tu prega bem, tu fala bem, mas não tem o Espírito Santo. E para a organização viva, para o organismo vivo que é a igreja, só vai se tiver o quê? Espírito Santo.
A igreja não anda como é que tem aquele trem que antigamente, como é que a gente chamava? A Maria Fumaça. Ela não anda só com o maquinista botando lenha dentro. Aqui quem bota a lenha é o Espírito Santo. Quem traz poder é Ele. Então observem bem aí, a Bíblia está dizendo aqui claramente, queridos, 7 homens. Qual é a primeira exigência? Boa reputação. E o que mais? Cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito. E Pronto. de sabedoria. Aí ele diz, e coloquem eles para fazer esse serviço. Era só servir a mesa, mas não era uma mesa qualquer, era a mesa da obra de Deus. Era só botar comida, mas era botar comida onde? Para a mesa do povo de Deus. Então, para botar qualquer coisa na igreja, só vai se tiver o Espírito Santo. 7 homens, cheio do Espírito Santo de sabedoria. E que tenha o quê? Caráter. De boa o quê? De boa reputação. Aí, esses 7 homens iriam ausentar os apóstolos da missão de servir as mesas, e eles iriam se dedicar só aonde? Eita, irmão. Só a palavra. E aí pronto, quando você vai para o capítulo 3, Pedro e João subiam a hora para orar. É assim. Vamos ver aí Deuteronômio 1,13, rapidinho. Deuteronômio 1,13, Atos 1,21. Vamos lá. Deuteronômio 1,13. 1,13. 1,13. Tomai-vos, homens sábios. Olha aí quem é que tem que ser colocado na obra. Homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Tu está lendo rápido, isso não é romance. Vai lá. Como é que tu... 1,13. Tomai-vos, homens sábios. Olha para mim, a obra de Deus não é lugar de moleque. A obra de Deus não é lugar de cabra velho que não sabe de nada. Nós temos que prestar atenção nisso, meus irmãos. É assim ou não é? Olha para cá, eu dou todo apoio a uma pessoa que cai do evangelho. Ele pode se restaurar ou não pode? Pode. Pode ou não pode? Ele pode ir para o céu, ser restaurado ou não pode? Agora um camarada que se toca a namorar, a trair a esposa, a tirar dinheiro da igreja, a escandalizar, a beber cachaça, e aí depois dizer que é pastor, liderar, mas reputa, não pode estar à frente de quê? Da obra de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti e do que mais? O camarada que não tem cuidado da doutrina, vive pregando o evangelho todo o tempo e não vigia. Aí tem uns que andam com discurso falso, cuidado que tu pode cair, ou seja, ele está no ministério, mas é achando que vai cair. Sabiam dessa? Irmão, isso aí pode acontecer contigo também. Vamos lá, segue. Homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos. Não bota cabra velho mole. Não é assim? Porque quando bota cabrinha velho mole, tudo ele vai contar para a mamãe. Tudo ele vai contar para a esposa. Qualquer coisinha ele diz, eu não estou me dando bem. Eu pensei que aqui tinha água mineral. Ele não dá para trabalho, é por isso que tem que ser o quê? Homens experimentados. Cabra velho duro. Se tiver arroz, ele come. Se não tiver, ele passa a noite todinha sem comer. Se disseram que vão matar ele, ele não deixa de pregar, porque ele sabe para que o que ele foi chamado. O ministério está cheio de cabra velho mole. Vai. Para que os ponha por vossos cabeças. Aí como é que ele vai ser cabeça se ele não tem sabedoria, não tem inteligência, é um cabra velho mole? Como é que ele vai liderar? Nem a mulher quer casar com cabra frouxo. Quer? Rapaz. Aí a obra de Deus tem que ter cabrinha velho ruim. Vamos lá. Segue aí. Isso. Atos 1:21. 1:21. Isso. 1:21 de Atos. Sim. E é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo... Eles estão falando da escolha para assumir o lugar de Judas. Olha as qualidades. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco...
todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Que viu Jesus entrando e saindo entre nós. Vai. E começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós ele foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunha da ressurreição. Pronto, ele está dando a qualidade para assumir o lugar de Judas. Então, o ministério, queridos, não é lugar para qualquer um. Vamos ver só aí 1 Timóteo 3,7. Vamos ver aí, rapidinho. 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha bom testemunho. Não sou eu, não. Convém que tenha o quê? Bom testemunho. Bom testemunho. Vê se esse homem, se essa mulher que está na frente da igreja, que vai ser a vitrine da igreja, o cartão postal, vê se ele tem bom testemunho. Se era para servir a mesa, tinha que ter o quê? Bom testemunho. Bom testemunho, quanto mais para ser um líder. Meu Deus do céu. Dos que servem a mesa. Já pensou? O Ananias e Safira chega na casa de Pedro. Vendeste a propriedade por quanto? Vendemos por tanto. Se Pedro fosse um veaco, se ele não tivesse caráter, ele tinha autoridade para dizer: por que tu está mentindo ao Espírito Santo, rapaz? Não é assim? Se ele fosse um veaco, ele podia dizer. E tem muito aí que não paga nada. Ninguém ia perceber. Agora, ele tinha autoridade porque ele tinha vida santa. Eita, rapaz. Aí que tenha boa reputação, não é isso? Como é que ele diz aí? Bom testemunho dos que estão de fora. Ah, não é dos que estão de dentro, não. Não, é do de Vamos fora. lá. É do Para de que fora. não caia em afronta no laço do diabo. Tá vendo? Para não cair, ele tem que ter bom testemunho. Quem é que tem que ter bom testemunho? O líder que está à frente da obra. Pronto. Vamos finalizar a exposição bíblica aqui? Vamos lá. Aí nós vamos observar aqui, é o seguinte, os homens que foram escolhidos. Se vocês analisarem, todos os nomes que foram escolhidos são nomes o quê? Gregos. Entendeu? Eles estavam pendendo para as viúvas hebreias. Agora, quando vão escolher, a ala grega dos helenos é que tem mais, mostrando aqui que não houve negociata. Oh, rapaz. Nem da própria igreja. Não houve isso. Vocês entenderam? Esse é o que nós estamos falando. Ok? Pronto, pastor Luiz? Então, aqui estão escolhidos e aprovados. Agora prestem atenção. Só para vocês terem ideia que os apóstolos tinham autoridade, quem foi que deu a ordem para que a igreja escolhesse? Os apóstolos. E quem foi que depois que eles escolheram trouxeram a quem? E quem foi que impuseram as mãos? Então já tinha liderança. A única coisa que eles estão fazendo aqui era o quê? Só que essa liderança, escute bem, essa liderança não era pelo cargo e nem era pela hierarquia. Essa liderança era pela presença do Espírito Santo. Eles deixavam o Espírito Santo trabalhar. Não tinha negociata, não tinha dizendo, se tu serve bem, eu te boto como diácono. Não tinha isso. Se tu serve bem, tu vai ser presbítero. Não tinha isso. Porque hoje tem negociata e troca de cargo. Mas não era isso. Vamos lá. Então, observem bem. Primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. Quando nós atentamos para essa primeira parte aí da lição, a estrutura da igreja cristã, nesse primeiro ponto, não é isso? Você tem aí que a igreja, ela é um organismo vivo. Cadê? Onde é? Vamos lá, da lição, do ponto, do livro. Pronto, a igreja está lá. Ela é um organismo, nós já explicamos. Lá no capítulo 12, por que Paulo usou o corpo como modelo? Porque, se nós analisarmos, eu coloquei aqui algumas coisas que o corpo é. Primeiro, a igreja ela é vista como o quê? O corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, tem um cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Ele é a vida do próprio corpo. Aí, quando você vê a igreja como organismo, ela produz o quê? Unidade na diversidade. Ela tem unidade, mas dentro da igreja tem o quê? Tem pessoas que têm dons diferentes, temperamentos diferentes, capacidade diferente, mas a diversidade não vai tirar o quê? A unidade. Porque todos estão dentro do corpo de quem? E quem é o cabeça da igreja? Pronto. No corpo há o quê? A interdependência. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé, a cabeça precisa. Então tudo no nosso corpo depende de uma coisa da outra. Então ninguém vive isolado no corpo, todos vivem na interdependência. O que é que o corpo tem?
vida espiritual. Se tem vida espiritual, eu vou transmitir, eu vou colocar, eu vou dedicar a minha vida espiritual. A outra coisa que tem que acontecer no corpo é o quê? Cuidado. E o que mais? Nutrição. A boca ela começa a se alimentar, mas o corpo todo é o quê? Recebe a alimentação. Aí você tem nutrição, mas eu pergunto aqui a vocês, a mão defende? O pé defende? A mente protege? Tudo no corpo tem um cuidado para proteger e também a nutrir. Então, é aqui que a igreja ela é vista como o corpo de Cristo. Então, perceba bem que eu coloco aqui que a igreja, como organismo vivo, ela é essa bênção do Pai eterno. Agora, nós temos aqui organismo e o que mais? O que nós temos no organismo? Complexidade e sistemas e órgãos. Nós já falamos aqui que o organismo ele tem essa particularidade. Células, multicélulas, não é assim? E aí nós temos a organização, ela cria uma estrutura o quê? Social. Essa estrutura social, escolhei 7 homens. Quem fez esse trabalho? Foi anjo ou foi homem? Então, a igreja, quando ela vai se organizar, ela vai usar o quê? Homens, que é uma estrutura o quê? Social. Essa organização é também uma estrutura institucional, ok? E ela tem objetivos, porque todos que estão dentro daquela instituição têm um objetivo comum. E qual é o objetivo da igreja? Pregar o evangelho, anunciar Cristo ao pecador, para que todos venham à salvação. Esse é o objetivo. Pronto, vamos pegar aqui uma instituição, vamos pegar uma instituição aí no Brasil, para dar um exemplo. A OAB, pronto, a OAB ela tem os fins dela, ela tem o objetivo dela, então pronto. A igreja, ela tem os objetivos dela? Ela tem. Então a organização, ela entra com essa estrutura para o bem dela. Não é para atrapalhar ela, não é para fazer ela andar para trás. A estrutura da organização social, dessa instituição, é para que ela desenvolva bem e cumpra melhor os seus objetivos comuns. Aí nós vamos agora para o quê? Para a institucionalizar. Pronto. Aí você pergunta, é errado a institucionalização? Não. Ela tem seus benefícios. Ela cria flexibilidade, ela cria estabilidade. Só que, se não tiver cuidado, essa institucionalização, ela pode perder os objetivos comuns e ela pode se tornar o quê? Rígida, ser de resistência, burocracia excessiva, perdas dos objetivos originais. E o que mais? Corrupção e abuso de poder, porque aquela instituição, o que está à frente dela, perde a essência dela e vai usar ela para os seus próprios fins. Aí ele vai fazer o seguinte, se é um presidente da igreja, ele vai botar o neto, vai botar o tataraneto, vai botar o avô, tudo porque ele quer se manter no poder. Ele tira do cargo, ele tira de uma igreja uma pessoa porque ele não gostou. Há abuso e corrupção no poder. E aí, por exemplo, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, nós acordamos com os pastores do nosso campo, que um pastor ele fica quanto tempo na área? 4. Mas não é determinado, porque senão vira uma institucionalização. Não é obrigatório. Nós temos, e eles mesmos concordaram. Então o que acontece? Se um chega para mim, pastor Zéu, eu não estou me dando bem naquela área. Eu disse, você quer sair? Quero. Então vou procurar ajudar ele, porque ele não está se dando. Mas se eu transformar só isso numa institucionalização, não, você tem que entender que eu sou o chefe e quem manda aqui sou eu. Me respeite. Não é flexível. Aí eu já estou transformando essa instituição cheia de burocracia excessiva. Aí não, eu vou dar um exemplo aqui. Nós transferimos recentemente um pastor, e aí nós transferimos esse pastor, aí a igreja todinha veio aqui, pastor Aziel, esse pastor está bem, está trabalhando conosco, pastor. É um homem de Deus. Irmão, quem é que dá o dízimo? É a igreja. Quem é que sustenta os pastores? Meu Deus do céu, tem pastor que não quer escutar a igreja. Deixa de ser besta, que quem manda é a igreja. Sabe o que foi que eu fiz? Eu liguei para o pastor, pastor, a igreja está aqui, e aí ela quer o senhor lá. Então eu vou atender a igreja, porque ela está pedindo, ela explicou tudinho aqui. Eu deixei o obreiro lá. Flexibilidade. Nós temos que entender isso. Que tem instituição que ela passa a matar com a sua própria rigidez. E aí é o seguinte, nós temos que ter cuidado, porque essa instituição, ela
perde a essência dela. Olhe para cá, bota para cá, Caio. O que tem de pessoas, escutem bem, o que tem de líderes que não estão vendo mais a igreja como corpo de Cristo, estão vendo ela como um comércio, estão vendo ela como uma instituição, estão vendo ela como uma forma de fazer dinheiro, estão vendo ela como um escritório, um instrumento político, estão vendo a igreja como um instrumento político. Aí o que acontece? Olha para cá, tem irmão que fica, pastor Zé, prega aí, atrapalha nós. Atrapalha não, filho, se tu for crente que presta, e a igreja vê Deus na tua vida, o que eu estou dizendo aqui vai te ajudar e fortalecer a tua fé. Como não me atrapalha aqui? Me atrapalha aqui? Não, porque eu não ando com isso. Eu respeito o prefeito, eu respeito o governador, sim ou não? Pronto, e ele sabe da minha sinceridade. Agora aqui eu não negocio o voto de crente, aqui eu não compro o voto de crente, aqui eu não negocio cadeira, aqui eu não digo, senhor prefeito, o senhor pode vir para cá que aqui eu vou lhe dar isso. Não tem isso, porque a igreja não é minha, ela é o organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Eu não posso negociar. Aí quando eu passo a observar, nós temos que ter todo cuidado, meus irmãos. Por isso, eita, meus irmãos, por isso que os apóstolos disseram, nós temos que colocar a nossa vida em oração e o que mais? E palavra. Vocês sabem por que a igreja está se tornando uma institucionalização? Porque ela não está tendo mais nem oração nem palavra. Ela tem secretária, ela tem polícia, tem até segurança, tem tudo. Aí quando a pessoa já entra como como se for como um membro. Ele diz assim, não, isso aqui é uma empresa. Pode observar que tem igreja hoje, o templo, ela está perdendo até o formato do templo, já é um shopping. Tem igreja que está virando um shopping. Eita, meus irmãos, eu tenho tanta coisa para dizer hoje, mas me segura, Espírito Santo. Mas vamos lá. Perda da flexibilidade e também da moral. Pronto, depois que ela vira uma instituição, uma institucionalização, ela perde a moralidade. Tem pessoas que ficam lá dentro, tudo no pecado, sem nenhum pudor, sem nenhuma verdade. Aqui nós vamos analisar, isso aqui eu já falei da questão da denominação. Mas aí nós temos aqui, por último, o que? As formas de governo. Nós temos aqui quanto? Vamos lá. Episcopal, presbiteriano, congregacional, misto ou híbrido. Nesse primeiro aí, se vocês analisarem, é bem simples. Nós temos o primeiro sistema aí, qual é o primeiro? O episcopal. Esse episcopal aí é aquele que segue a ideia do bispo, né? A Igreja Católica tem esse viés, ela é dirigida pelo bispo, também tem um clero, né, que auxilia, e aí, por último, fica quem? Os leigos, né? Os leigos. Aí seguia a estrutura do feudalismo, né? Então, primeiro nós temos aí essa primeira parte, que na verdade aponta aí para o episcopal, os bispos, né? O clero, e aí você pode observar que a congregação ficava sob a jurisdição dessas pessoas, ok? Segundo, o que nós temos aí? Presbiteriano. Aqui é o seguinte, aqui é eleito tipo uma assembleia, como é que a gente diz, um sínodo, um conselho, e esse conselho é quem manda, não é? A presbiteriana, ela segue esse modelo. Nós colocamos aqui que é formado um presbitério, que forma um conselho assembleia, e eles governam a igreja local, ok? Então, esse é o modelo presbiteriano. O congregacional, se vocês analisarem aí, é o sistema que a igreja ela é autônoma, ela é governada pelos próprios membros, né? A gente pode observar isso. E por fim, nós temos o que aí? O sistema misto ou... Porque a grande questão é qual o sistema que a Assembleia de Deus segue. Tem hora que a Assembleia de Deus mistura, não é assim? Ela pode seguir esse daqui misto, porque tem hora que ela está dentro desse congregacional com o presbiteriano, tem hora que tem até o episcopal. Já tem papa também nas Assembleias de Deus, né? Já tem uns aí que é papa. Então, já tem isso, já está acontecendo, que é aquela figura maior. Só que se você pegar Levis Petrus, se você pegar Gunnar Vingre, os pioneiros, eles eram do sistema congregacional. E eles tinham maior medo que a igreja se tornasse uma institucionalização. Inclusive, quando eles foram criar o nome Assembleia, eles procuraram criar um nome que estivesse ligado ao próprio Deus, para não fazer uma instituição.
uma instituição. O Gunnar-Vingre, ele teve que explicar para os irmãos de lá, quando foi criado o registro aqui da igreja, é que ele disse que fez isso porque alguns sindicatos locais foram fechados aqui no Brasil porque não tinha nenhuma documentação. Então, para legalizar a igreja perante os homens, criaram a legalização. Ou seja, naquela época, o CGC, não era? Depois, hoje nós temos o CNPJ. Mas não é isso que torna a igreja. Pastor Antônio Gilberto disse que a igreja é a igreja sem CNPJ, sem CGC, porque ela é a igreja universal de Deus, de Cristo. É a igreja santa. Agora, só para estar legal diante dos homens, ela é uma organização. Aí ela tem o estatuto dela, ela tem o regimento dela, ela tem as reuniões, ela tem as atas, ela tem todos os atos que tornam ela uma instituição organizada. Mas essa organização não é para tirar, porque todos os pioneiros tinham medo da igreja perder a essência dela, de igreja como corpo e virar-se qualquer modelo do Correio, do Banco do Brasil, dos sindicatos, porque a pessoa, por exemplo, tudo, gente, corre o perigo. Então, eles não queriam nenhuma semelhança com as coisas do mundo para que a igreja não perdesse a essência dela. Isso aqui é muito sério, porque perde mesmo. A pessoa tem que ter muito cuidado. Então, eles tinham esse medo. E aí tinha um sistema congregacional, que, na verdade, a congregação, ela tinha a sua vez, ok? Ela era autônoma, e era governada pelos membros. As decisões importantes, elas eram tomadas como um todo, em vez de uma autoridade centralizada. E só para vocês terem uma ideia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo São Paulo, ele fala de Tito, ele fala de Epafrodito, ele fala de Timóteo, lá em Filipenses 2. Vamos ver Tito 1,5. Vamos analisar uma coisa aí. Tito 1,5. Vamos lá. Tito 1,5. Isso. 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Pronto. Ele está falando da organização, estabelecesse. Só que quando você lê as cartas, o apóstolo São Paulo pedia que as cartas fossem lidas perante a igreja. Ele queria que todos estivessem informados. E só para vocês terem uma ideia, vamos aí rapidamente, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. 5. Verso 5. Observem bem o que ele vai dizer aqui. É o verso 4. Vamos lá. Veja se Paulo dirigia com a igreja. Verso 4. Porque também nós, 2 Coríntios 5, 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser revestidos, despidos, mas revestidos. 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto a quem? Vós e o meu espírito. Veja que Paulo estava ausente, mas ele sabia do poder do corpo. Que era quem? A igreja. Então ele toma a participação, ele não quer, a disciplina que ele vai lançar com o homem, ele não lança só. Ele lança com quem? Com a igreja. Mas é coisa linda a Bíblia, né? E eu podia falar tantas coisas. Então, nós temos aqui os pioneiros da Assembleia de Deus, eles seguiam o sistema congregacional. Na época, nós não tínhamos, quando eles começaram, não tinha as convenções vão surgir depois, só que elas eram mais assim como escola bíblica para os obreiros. Era para fortalecer os obreiros, era para orientar os obreiros. Mas quem tinha autoridade local, quem era? Era a congregação. Então, esse era o sistema, em especial dos suecos, dos batistas suecos, e dessa linha que o próprio Gunnar-Vingre seguia. Então, queridos, a igreja é o corpo de Cristo, não abusemos dela, sirvamos a Deus com sinceridade, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o pastor Adalberto.